Meu nome é Samuel. A gente está aqui para o que der e vier. Um dia comecei no violão, depois me colocaram na voz, depois me colocaram para ministrar, aí depois me colocaram para liderar. E eu estou indo. Aonde o vento do Espírito Santo me mandar, eis-me aqui. Amados, gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Mais especificamente no versículo 11. Quem trouxe sua Bíblia já encontrou. Alguns já estão acostumando com a tecnologia, né? Acompanhando aqui a nossa leitura da palavra pelo telão. Fique à vontade. O importante é nós estarmos ligados naquilo que o Senhor tem para dizer essa noite. 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor venha dizer nessa noite, que o Senhor conduza esse momento, que a tua palavra venha penetrar nos nossos corações, que o Espírito Santo traga edificação em cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você que está de pé pode se sentar. Bem, esse texto é bem conhecido. E essa noite especial, eu coloquei um tema nessa mensagem que se chama Adequando-se às mudanças da vida. Amém? Porque as mudanças são necessárias. Quando Paulo está dizendo sobre a fase de menino e a fase de homem, ele não está dizendo nada, não é nada errado nós sermos meninos. Quem aqui já foi criança um dia? É importante que a criança ela tenha a sua fase de infância. Nós não podemos querer que a criança, na sua fase ali inicial da vida, ela tenha a responsabilidade de um homem, de uma mulher, tenha a responsabilidade de um adulto. Então, quando Paulo ele está dizendo a respeito do menino e do homem, ele está dizendo a respeito de maturidade, ele está dizendo a respeito de mudança de acordo com o tempo. Porque assim como nós nascemos um dia de nossa mãe, nós nascemos de um segundo nascimento. Estava Jesus dizendo lá, naquela conversa com Nicodemos, que era necessário para entrar no reino de Deus, nascer de novo. E aí ele diz, como nascer de novo? E Jesus responde, aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem como pertencer ao reino. Mas assim como o nascimento natural, ele acontece e a gente nasce totalmente incapaz, totalmente despreparado, totalmente dependente, o nosso nascimento espiritual também tem que ser encarado dessa forma. Nós vamos ver princípios como, por exemplo, a carta de Paulo que vai nos dizer que era necessário que aqueles que assumissem ministério não fossem neófitos,
Alguém já ouviu falar essa palavra, neófito? O que é o neófito? É o novo na fé. É aquele que acabou de começar a caminhada. Por que Paulo vai dar essa instrução? Por que existe essa direção do Espírito Santo? Porque é necessário tempo. Ninguém já nasce sabendo. Ninguém nasce preparado. Nós estamos aqui falando nessa noite a respeito das mudanças da vida. Amém? O tempo é um grande instrutor da vida. A vida constantemente muda. Ontem estava mais frio que hoje. De vez em quando a gente é pego de surpresa, ou às vezes somos avisados pela previsão do tempo que vai chover. Existe uma expectativa em nós que a partir de setembro, outubro, esse tempo frio vai passar e nós vamos voltar a experimentar calor, um calor intenso, ô glória. Aí depois vem os meses passando e o que acontece? Chega ali para o mês de março, volta a esfriar. Quem gosta de manga? Alguém aqui gosta de manga além de mim? Eu sou apaixonado com manga. Se a gente for num pé de manga agora, a gente vai encontrar alguma coisa para comer? Só se a gente gostar de comer madeira e folha, né, pastor? Nesse momento é a única coisa que o pé de manga pode oferecer. Mas nós sabemos que existe uma época, existe um tempo, existe uma preparação. Quando chega lá no meu serviço, antes de se tornar clube onde eu trabalho, era Fazenda das Mangueiras. Tem mais de 200 pés de manga lá dentro, que eu contei. Na verdade, eu acho que chega a 300 pés de manga, sem exagero. Os antigos proprietários eram fazendeiros e eles tinham, por profissão, a produção de manga. Então tem muito pé de manga lá. Quando chega na época que as mangas começam a cair, é uma tribulação para poder passar de moto, fazendo ali a ronda, porque é arriscado passar em cima de uma manga e escorregar e cair. E aí, é interessante porque a gente vai vendo, esse ano vai dar bastante manga. A gente já sabe quando o pé de manga está realmente preparado para estar carregado de manga. Porque tem aquele período das florzinhas ali nascendo. A gente vai vendo aqueles raminhos ali se preparando. Aproximadamente uns 3 meses antes de começar a realmente brotar a manga, já começa os pés de manga a se preparar. E então, quando chega na data correta, se não me engano, para novembro, né, pastor? Novembro, dezembro, até janeiro ali, normalmente é uns 3 meses a época da manga. Aí aquela festança de manga. Quem gosta de manga verde, para quem gosta de manga de vez, quem gosta de manga madura, quem gosta de suco de manga, pode pedir para mim, ou se quiser até convido vocês, pode ir lá visitar meu setor na época de manga, que eu libero para vocês pegar as mangas lá, que dá até dó, perde de manga. Pois bem, os tempos mudam, e a gente sabe que tem pessoas que não têm maturidade para poder encarar a mudança, e é isso que eu quero falar nessa noite, que as mudanças são necessárias. Assim como um dia chove, o outro dia dá sol, assim como o frio vem um dia, no outro dia vem o calor, assim é necessário que a nossa vida tenha altos e baixos. A gente aprende no curso de noivos que ninguém muda ninguém. Mas tem uma segunda premissa que acontece, independente se somos casados ou solteiros, nós mudamos. Quem é casado aqui sabe, ou quem está namorando há muito tempo, sabe o que eu vou dizer agora. É principalmente as mulheres que costumam falar assim: na época de namoro você não era assim não. Escutei isso recentemente, tá? Na época do namoro você era diferente. Não é verdade? Mulher não cobra isso? Não cobra, Herbert? Pode falar, pode falar. Tá na benção, depois a gente ora aqui, tá abençoado. Pois bem, nós mudamos. Um casamento duradouro, um casamento onde um casal é maduro, é um casamento onde que os dois entendem e compreendem que os dois estão em processo de mudança.
Os gostos de hoje não são os mesmos gostos amanhã. As decisões, as motivações vão mudando, pastor. Um tempo atrás eu era muito velocista. Eu tinha minha motinha 125 cilindradas. E eu só queria andar lá no 100, 110. Coitada da motinha, tremia, parecia que ia desmontar comigo na BR. E nessa época eu falava comigo mesmo, eu não posso ter uma moto grande. Eu vou morrer. Se tô com essa pequenininha, eu tô correndo igual um louco. Se eu pegar uma moto grande, eu vou acabar fazendo uma besteira. Só que o tempo muda. E aquela necessidade de correr foi passando. Eu pude pegar uma 150. Fiquei 5 anos com ela e esse ano eu troquei. Estou com uma moto 250 cilindradas. Bruta, forte. Vai a 140, pastor. Se forçar, vai mais, né? Estou com um carro 1.6. O ponteiro está lá dizendo que vai até 220. Mas eu estou aqui, estou em paz. Lembra da parte que eu corria muito? Eu quase perdi minha carteira 2 vezes de tanta multa de excesso de velocidade nos radar. Dava um jeito de não passar para ninguém, mas fazia alguma coisa para poder entrar com recurso, para poder não deixar a pontuação pegar e arrebentar minha carteira. Hoje eu não preciso mais, eu acho que já tem uns 3 anos e meio para 4 anos que eu não tomo uma multa. Só isso. Eu aprendi, demorei, mas aprendi. Tem 14 anos que eu ando de moto, 11 anos depois que eu parei de tomar multa, ô glória. Mas é isso, as coisas vão mudando. O pastor Paulo Sérgio, ele tinha uma fase. Antes de Cristo, depois de Cristo. Depois que ele veio para Cristo, o Senhor tocou no casamento dele, mas ele ainda era um casal, só os dois. Por muito tempo, né, pastor? Aí um dia chegou o Isaac. E o Isaac mudou agora a vida do pastor Paulo Sérgio. Ele não tem como mais ser aquele homem solteiro e sem filhos que ele era 30 anos atrás. Aquele Paulo Sérgio, ele não existe mais. Mas nós precisamos pegar as mudanças com maturidade. Encarar com maturidade. Amém? Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele falava, sentia, discorria com o menino, mas quando ele se torna homem, quando ele chega a ser homem, ele acaba com as coisas de menino. Quando ele diz ali que ele acaba, não é simplesmente que ele abandona, é porque deixa de ser necessário. É necessário que uma criança seja amamentada, alimentada na boca. É necessário que seja trocada a fralda. É necessário que a criança seja carregada no colo. É necessário que a criança sente-se e aprenda a amarrar um sapato. Que aprenda a lidar com uma colher primeiro, depois com um garfo. A gente compra aqui, minha mãe comprava para mim, quando eu era criança, aquele copinho que ainda tinha tipo uns 3 furinhos no canto, assim, ó. Aí eu tomava assim. Aquele copo já não existe mais na minha vida, pastor. Imagina eu, com 34 anos de idade, tomando suquinho num copo azul, com um desenho de dinossauro, com os furinhos no canto para eu não derramar o que está dentro do líquido ali. Eu preciso disso, gente. Por quê? E é exatamente onde eu quero trazer nessa noite para a igreja. Nós precisamos largar as coisas que já não nos são mais necessárias.
Tinha coisa que nós vivíamos quando nós começamos a andar com Cristo, que hoje já não nos cabe mais. Nós já estamos há 10, 15, 20, 30 anos na presença do Senhor. E aí, por que então nós ainda estamos com velhos hábitos? Por que nós ainda não desenvolvemos o nosso ministério? Por que muitos ainda não desenvolveram a sua fé? Por que muitos com 20 anos de ministério, de vida com Deus, não conseguem orar sozinho? Não consegue evangelizar a própria família, porque se ela vai se converter ou não vai, não é problema nosso, amém? Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, mas somos nós os semeadores. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé vai ser brotada no coração da pessoa que está escutando, não importa, mas nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. E às vezes eu vejo pessoas que era para ser as nossas referências, são pessoas que ainda ficam sentadas aprendendo. Era para estar dando aula, era para estar sendo mestre, era para ser o nosso espelho, porque são pessoas de muita caminhada. Eu sei que tem crentes que têm mais tempo de caminhada com Cristo do que eu tenho de vida. Mas as pessoas vão esquecendo que nós precisamos amadurecer. E a maturidade, ela traz o benefício emocional. A maturidade, ela traz sabedoria. A maturidade, ela gera em nós confiança. Não cabe, pastor, uma pessoa que já está caminhando com Cristo, uma pessoa que já era para estar madura, ainda não saber se aquilo que ela está escutando é o Espírito Santo ou não é. Já não cabe mais. É respeitado, é necessário aquele momento que nós somos meninos na fé, mas é necessário a gente crescer. Não dá para eu andar de fralda espiritual. Não dá para minha oração, ao invés de ser, Senhor, eu quero entrar no Santo dos Santos, até hoje eu ter que ficar toda oração dobrando meu joelho e falando assim, Senhor, perdoa o tanto de pecado que eu cometi hoje. Que santificação é essa que nós estamos vivendo há anos? Que não nos torna mais santos? Deus está chamando homens e não meninos para fazer o sobrenatural acontecer. Não é tempo mais a gente manter os hábitos do primeiro encontro com Deus. É tempo de maturidade. Repete comigo nessa noite, é tempo de maturidade. Ser criança é bom, mas ser criança para sempre é extremamente ruim. A nossa mente precisa amadurecer. E isso não tem ninguém que seja capaz de fazer, a não ser nós mesmos assumindo as nossas responsabilidades. Recentemente eu tive a oportunidade de pregar no domingo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Antônio, pela confiança mais uma vez. E eu tive a oportunidade, estava falando sobre novidade de vida. Vivendo em novidade de vida. E novidade de vida não tem a ver quando você acaba de nascer de novo. Quando se fala de novidade de vida, está falando que nós estamos constantemente andando cada dia mais novos. Eu brinco muito com o pastor Chiquinho. Eu chamo ele de meu amigo de Benjamin Button. Eu falo, pastor, eu estou achando que o senhor está mais novo que ontem. Eu brinco muito com ele. Cada dia eu acho que o Chiquinho está mais novo. Então, assim, daqui a pouco você vai estar moderno igual eu. O senhor está ficando mais novo. Sabe por que eu brinco e falo isso com ele? Por causa que ele é uma pessoa que transmite alegria. Aquele homem ali eu nem lembro, que ele já passou dos 35, né?
Sabe por quê? Porque é um homem que está sendo renovado. É alguém que a gente tem esperança. A gente vê todo ano tá aqui, ó, discipulando os novos convertidos, preparando para o batismo. Isso é uma tarefa que só pode ser cumprida por quem está sendo renovado todo dia, irmão. Por quem está andando em novidade de vida. Uma vida madura em Cristo é uma vida de novidade. É uma vida que a gente de fato não vai voltar mais para trás. Jesus vai dizer: aquele que põe a mão no arado e olha para trás. E Deus tocou no meu coração e eu senti na minha mente, falando assim: olha, tem pessoas que estão com saudade do Egito. Está com saudade de ser escravo, pastor? Está com saudade das cebolas? Deus está mudando a nossa direção nessa noite. Não é tempo mais de lembrar de cebolas. Deus tem maná. Para que cebola se o pão está caindo do céu, gente? Para que ser escravo se o próprio Deus está nos sustentando no deserto? Para que voltar para trás se existe uma terra prometida e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir? Para quê? Não, as cebolas não são algo que pode se considerar bom. Não existe benefício em ser escravo. Por isso que o Filho do Homem veio para que nós sejamos livres. O mundo lá fora fala que livres somos nós, porque a gente pode fazer tudo o que quiser. Quem já ouviu essa frase? De um perdido atribulado. Mal entendem eles que eles são escravos do pecado. Aí eles falam assim: não estou viciado não. Então larga. Não, mas eu não quero largar. O argumento deles é esse. Mas na verdade não consegue. E nós precisamos amadurecer. Na fé não é diferente. Ele nos chama para amadurecermos. Ele quer nos preparar para coisas maiores. Porém, para isso é preciso nós termos consistência e estrutura. Coisas que só pertencem a uma vida madura. Amém? Uma vida imatura, ela leva a cometermos de novo os mesmos erros do passado. O imaturo olha para trás e sente saudade. E a Bíblia vai dizer que não é assim que funciona. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, aquele que prostituía. Então não cabe. Se o nosso passado está voltando ao presente, na verdade é nós que estamos andando para trás. Mas só quem estiver andando para frente, só quem estiver crescendo, só quem estiver perseverante, só quem estiver com consistência, só quem estiver estruturado pode experimentar o sobrenatural. Às vezes eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, e não acontece. Então pede não mais para que o Senhor manifeste o sobrenatural. Fala: Senhor, aonde que eu ainda preciso me consertar? Aonde que eu preciso ainda amadurecer? Aonde eu preciso estar preparado para o sobrenatural? Se ele não aconteceu, a culpa é nossa, irmão. Deus está pronto desde a eternidade. Deus mudou? Deus muda? A gente, quando vive frieza espiritual, é porque o Espírito Santo mudou, resolveu se afastar da gente? Não. Então
Então, se algo não está acontecendo, se algo ainda está travado na nossa vida, é nossa responsabilidade. E a gente precisa achar o problema e consertar. Não é tempo mais da gente ficar falando, como eu dei o exemplo na outra pregação. Eu estou com a minha alma doente. Eu ainda não fui. Eu ainda não cumpri o meu ministério, ainda não estou cumprindo meu chamado, porque minha alma está doente. Então, seja curado em nome de Jesus. Para de inventar desculpa para a sua paralisia. Levanta e anda nessa noite. Para nós caminharmos, uma pessoa madura na fé tem autoridade. Segundo sinal de maturidade espiritual, não duvida que Deus está no controle de tudo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, amadurecida, ela jamais vai cometer o erro de dizer: Senhor, o Senhor não está vendo? Por que o Senhor não está fazendo? Até quando o Senhor vai deixar que as coisas aconteçam? Por que o Senhor não está tomando controle das coisas? Aquele que está maduro sabe que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Aquele que está maduro sabe que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não importa se está tudo bem, se o dia é mau, o que importa é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas só quem é maduro entende isso. Então a gente fica firme, mesmo quando as coisas estão tudo desmoronando. Porque nós sabemos que a nossa casa está firmada na rocha, e vai bater tempestade, vai bater vento, vai ter muita coisa para poder tentar derrubar, mas não vai derrubar a nossa casa. Nós não seremos abalados, porque aquele que é inabalável é a nossa base. Uma pessoa madura, ela é feliz com Cristo, com ou sem resposta. Às vezes a gente tem uma resposta que a gente está buscando no Senhor, e aí Deus passa um dia em silêncio, a gente vai orando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, né, pastor? Quantos anos foi? 19. 19 anos de silêncio. Mas sabe o que é legal? Eu nunca vi o pastor Paulo Sérgio desistir. Ele está aqui. Mas não é porque ele está aqui, porque depois, se Deus foi lá, respondeu, ele voltou. Não, ele nunca saiu. Vocês estão entendendo? Não importa qual é a resposta, se Deus está te falando ou se Deus está em silêncio. Se você é maduro na fé, você entende que Ele vai dar a resposta na hora certa. A resposta não é problema, a resposta não é motivo para se ter uma crise existencial. Meu Deus, dai-me filho, senão eu morro. Nós não precisamos clamar isso, porque os nossos filhos já estão garantidos na eternidade. Quando eu digo os filhos aqui, estou dizendo de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós. Deus já garantiu. É herança. Herança é irrevogável, irmão. Aquilo que está declarado para ser a sua herança é a sua herança, ninguém põe a mão. O Novo Testamento já não foi escrito. A herança já está garantida. Então não tem bênção que ainda esteja amarrada. A gente não precisa fazer campanha para desamarrar as bênçãos, não. A gente só precisa orar, crer, confiar. Nossa alma precisa estar inabalável. Aquela pessoa que anda na maturidade da fé não se abala pela falta de resposta de Deus. E como é uma pessoa imatura na fé? A pessoa imatura na fé, primeiro ponto, não tem autoridade. Jesus disse o que lá em Marcos 16:16? Coloca para mim, fazendo um favor. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quantos já foram batizados aqui? Nas águas? Quantos já foram batizados com o Espírito Santo?
Você já é salvo, irmão. A salvação já está em você. O importante agora é nós perseverarmos, mas o primeiro passo de nós crermos e sermos batizados, de sermos cheios do Espírito Santo, já nos foi dado. Isso aqui já está dentro de nós. Continua, 17. Quantos creem que já são salvos? Estou falando aqui só com salvos nessa noite? Todo mundo tem certeza da salvação? Olha o que já está liberado. Não é se você buscar, já está liberado. Porque todo aquele que crê, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O Senhor nos dá saúde. Imporá a mão sobre os enfermos e os... Não é opção, já está liberado. Jesus, que é aquele que é o dono de todo poder, disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Já é seu. Mas só pode tomar a posse quem está o quê? Em maturidade. A imaturidade faz com que as pessoas não compreendam isso. A imaturidade faz com que, quando o pastor, alguém está lá doente, a gente corre. Pastor Antônio, só corre aqui que fulano de tal está doente, está morrendo. Não, meu irmão, vai lá tu mesmo, em nome de Jesus. Enfermidade, vai embora. Coloca a mão no enfermo. O Jesus que está no pastor Antônio está em você. A autoridade não está no pastor Antônio, a autoridade não está no título, a autoridade não está no microfone. A autoridade está no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Maturidade. Uma pessoa imatura não consegue compreender o agir de Deus no dia mau. A pessoa tem dificuldade, ela só enxerga que Deus está agindo quando as coisas vão bem. Mas quando o emprego acaba, quando o salário falta, quando a saúde se ausenta, quando as dificuldades aparecem, a pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela abandona a fé. Eu arrisco a dizer que talvez, que fé é essa que ela tinha? Que na primeira tribulação ela abre mão de tudo e desiste da caminhada. Eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei. Porque tem gente hipócrita lá dentro. A gente sabe que tem pessoas assim. Mas irmãos, quem está firme em Jesus Cristo, com decepção ou sem decepção, permanece. Quem está com uma vida madura, com problema ou sem problema, permanece. Com filho ou sem filho, pastor. E mesmo se o menino nascer, se a criança nascer e Deus resolver levar primeiro do que os pais, a pessoa permanece. Ah, Jó. Que grande exemplo. 10 filhos, pastor. 2 vezes o que a Sabrina arrumou até hoje. Ela é a maior corajosa, teve 5. Jó teve 10. No mesmo dia, não foi 2 dias, não foi um mês de um para o outro, foi no mesmo dia. Os 10 morreram. Os 10. Estamos preparados para o dia mau? Eu não desejo que ninguém perca seus filhos. Eu não desejo que ninguém perca seu emprego, que ninguém perca a saúde. Mas se Deus quiser e permitir, vai acontecer. E a pergunta é, nossa fé está inabalável? Vamos ser igual a Jó? Perdi 10 filhos, perdi meu rebanho, perdi minhas riquezas, perdi minhas casas, perdi minhas posses, tudo foi roubado, foi queimado, destruído. Bendito seja o nome do Senhor! Maturidade. Deus está nos chamando para a maturidade. Uma pessoa imatura não suporta o silêncio de Deus e abre mão da fé.
Gente, isso aqui é sério. Abre mão da fé se Deus não fizer as coisas da forma que a pessoa pediu. Tem gente que só entende que Deus está fazendo a vontade dele se fizer a nossa vontade. É isso que está escrito na oração do Pai Nosso? Seja feita a minha vontade. Aí no céu como é aqui na terra a minha vontade. É isso que está escrito? Seja feita aqui na terra como é no... A gente tem direito de pedir, irmãos. A gente tem direito de pedir. Mas Deus não tem obrigação de nos atender. Então como é que é importante eu manter a oração? Para que nós sejamos direcionados. Se a gente está pedindo algo que o Senhor não quer nos dar, é na oração, é na intimidade, é com uma vida madura que a gente vai compreender que a gente está pedindo errado. Mas a pessoa imatura na fé, ela não tem como escutar a voz do Senhor e compreender. Deus está tentando falar com a pessoa e a pessoa não entende. Deus está falando, meu filho, eu não te quero nessa direção, está na hora de você mudar de direção. E a pessoa, não, Senhor, eu planejei, eu preciso seguir nesse rumo, mas meu filho, você tem que ir para cá. A pessoa imatura, ela ainda discute, acha que Deus está errado, até convencer Deus de que ela está certa. 2011 eu cometi uma única fala, pastor Antônio, imatura. Eu estava num lugar onde que Deus falou comigo, fica calado. E eu tinha ido preparado para falar. Eu planejei o que eu ia falar, de tanto que eu queria falar. E Deus falou comigo quando eu cheguei lá, fica calado. E sabe o que eu fiz, pastor? Comecei dentro de mim. Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu vou falar. Eu me preparei para falar. Eu acho importante falar. E Deus falando comigo. Sabe, amados? Sabe o que eu fiz nesse dia? Falei. Eu vi meu mundo virar de cabeça para baixo depois do que eu falei. Deus sabia o que era a consequência que ia vir se eu falasse. Por isso que Ele queria que eu ficasse calado. Mas eu falei que não, Deus, o Senhor está errado, eu estou certo. Me preparei para isso. Estou falando de mim, mas quantos estão fazendo isso? Não, Deus. O meu chamado não é ministério de louvor, não. Meu chamado é missões. Aí Deus está querendo, não, meu filho, peraí, eu vou te trabalhar primeiro no louvor. Depois você vai para as missões. Mas Deus, eu quero mudar de igreja, mas o Espírito Santo está falando, meu filho, fica. Eu ainda tenho algo para trabalhar na sua vida nessa igreja. Eu ainda tenho algo para trabalhar com você nessa congregação. As pessoas querem discutir com Deus e ter razão. Minha vida virou do avesso em 2011. Eu experimentei uma coisa que eu não precisava. Eu vi um projeto que eu tinha planejado, que estava funcionando, pastor, ruir. Eu vi as portas se fechando. Eu me senti péssimo. E até hoje eu me arrependo de ter falado que eu estava certo e que Deus estava errado. Eu me arrependo não por mim, mas pelas vidas que eu deixei de alcançar. Porque eu estou falando de um trabalho ministerial, qual talvez alguém aqui lembre, saiba do que eu estou falando, mas não importa. Eu deixei de frutificar por muitos anos. Eu já estava frutificando, mas a minha árvore foi ceifada por causa de eu achar que eu tenho razão e que Deus está errado. Imaturidade. Eu não preciso disso. Nós não precisamos discutir com Deus. Se o Espírito de Deus está falando, se você tem alguma dúvida, pergunta, Senhor, testifica a tua palavra em mim, não me deixa dúvidas, mas que eu faça a tua vontade.
Se Deus falar para terminar, termina. Se Deus falar para começar, comece. Se Deus falar para você seguir, siga. Se Deus falar para você parar, pare. Mas deixa que Deus conduza a sua vida, meu irmão. Vamos parar de ser imaturos, de achar que nós temos razão. Para de interpretar errado o texto que Jesus disse lá, olha, se creres, tudo o que pedires em meu nome recebereis. Não é assim. Jesus fala isso depois que ele já estava falando, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele disse, Pedro, se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e desceria uma miríade de anjos, e me buscaria, eu voltaria para o Pai sem ir para a cruz, mas eu não vou falhar na missão, a missão não é essa, a vontade do Pai não é essa, eu não venho aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é só porque Ele não falhou que nós estamos aqui. É só porque Ele não falhou que nós estamos com uma oportunidade de uma nova vida. Mas é importante a gente deixar de ser menino. Chega. Fala comigo hoje. Chega. Chega de imaturidade. Chega de retroceder. Vamos avançar. Como diz a música, vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Por quê? Seu alvo é Cristo? Seu alvo é Cristo? Então permaneça, não tire os olhos dele. Vamos ser maduros. Vamos parar de discutir com Deus. Vamos aceitar a vontade do Pai. Vamos confiar nele nos dias bons e nos dias maus. Vamos permanecer felizes, ainda que a gente não tenha tudo o que o nosso coração deseja. Mas vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. A fidelidade dele dura para sempre. Se existe algum passado que está voltando para o presente hoje, eu quero decretar falência desse passado em nome de Jesus. Eu falei no domingo, a gente vai lá no cemitério do Belo Vale em terra, a gente não vê na semana seguinte andando na rua. Morreu, acabou. Não foi o que eu falei? Quem estava aqui lembra. Morreu, acabou, irmão. Se o seu passado morreu, se a sua vida fora de Cristo morreu, não tem como ela voltar mais. Então vamos viver hoje a novidade de vida. Vamos viver hoje com maturidade. Deus nos chama para deixarmos de sermos meninos, birrentos, pirracentos, catarrento. Está na hora da gente ser culto, da gente saber usar o garfo e a faca, da gente saber fazer comida. Está na hora da gente assumir a responsabilidade, pagar as contas. Está na hora da gente sair de casa para trabalhar e se sustentar. Está na hora da gente evoluir. Para de ficar olhando para trás. O passado não tem nada. A vida do crente é daqui para frente. E um dia na eternidade é só para frente. Amém? Gostaria de que a igreja se colocasse sobre seus pés.